Muito bem, olha aí que maravilha, estamos de volta com mais um módulo do nosso discipulado, ok? E eu quero desde já agradecer a você que tem acompanhado aí as aulas, as videoaulas, né? Eu sou o pastor Leonardo Nunes, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Restauração, cujo pastor presidente é o pastor Mauro Francisco da Silva. E hoje nós vamos dar prosseguimento aí na nossa videoaula. Nossas aulas têm falado aí acerca de vários assuntos que estão relacionados às doutrinas bíblicas, né? Nós falamos sobre a Bíblia, sobre o autor da Bíblia, sobre a Bíblia ser a verdade, né? A Bíblia é inspirada por Deus, e nós vimos também que o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Nós vimos aqui também que a Bíblia revela o que é certo e o que é errado. Nós vimos depois sobre a estrutura da Bíblia, né? Como é que ela se divide. Por que devemos ler a Bíblia? Então são assuntos aí que nós debatemos aqui ou falamos aqui anteriormente. Também a Bíblia é o alimento para a nossa alma, nós falamos sobre isso. Ela nos proporciona conforto, nos proporciona paz, ok? Depois falei que ela também dirige os nossos passos. A Bíblia dirige os nossos passos. Ah, que maravilha! Ela é lâmpada para os nossos pés e lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ela dirige os nossos passos, né? Que bênção de Deus! Na aula anterior nós falamos sobre atributos morais relacionados aos seres morais, que no caso é o homem. São atributos de Deus que estão relacionados com o homem. Nós falamos sobre a retidão, sobre a santidade, sobre a justiça, a fidelidade, misericórdia, sobre o amor, sobre verdade, sobre bondade. São atributos de Deus que está em nós, quer dizer, que Deus concedeu, né, a nós, homem. Eu preciso ser bom, preciso ser justo, porque Deus é bom, Deus é justiça. Então são atributos de Deus relacionados, ou que foi concedidos também ao homem, ok? E hoje nós vamos falar sobre alguns atributos de Deus relacionados a si mesmo, quer dizer, relacionados a Deus e ao universo. São atributos que ele não foi concedido ao homem, ok? Ele é de Deus, ele é relacionado a si mesmo, a Deus, ok? Quais são estes atributos? Primeiro, o atributo onipotência. O que é onipotência? Onipotência é aquele que tem todo poder. O poder é ilimitado, certo? Não existe limite. Deus é poderoso. Ele tem todo o poder. O homem tem determinado poder, mas é limitado. Mas Deus tem todo o poder. Certa feita, Jesus disse, antes de ascender ao céu, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, onipotência, somente Deus, somente Ele tem todo o poder para realizar o que Ele deseja. Tá? Eu desejo muitas coisas. Você deseja muitas coisas, mas nem sempre você pode, porque você não é onipotente, ok? Aonde é que nós vemos isso? Mateus capítulo 19, versículos de número 26. E também
em Salmos 33, versículo de número 6, ok? O segundo atributo que é de Deus, unicamente dele, é que Deus é onipresente. Onipresença significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há limite. Deus, ele é onipresente. Ele está aqui comigo, ele está aí com você e está com os nossos filhos, nossos parentes que estão longe, porque Deus é onipresente. Somente ele é infinito e se faz presente em todos os lugares. Só Deus que tem esse atributo, ok? Jeremias, capítulo 23, versículo de número 24. Salmos de número 139, do versículo 7 até o versículo de número 12. É importante que você confira na sua Bíblia estes versos, para você confirmar aquilo que eu estou dizendo aqui para você. O terceiro atributo que nós podemos definir nesta ocasião, nesse momento, é o atributo onisciência. O que é onisciência? É aquele que sabe de todas as coisas, né? Onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu estou pensando. Ele sabe o que você está pensando, porque ele é onisciente. Não existe segredos que Deus não conheça. Ele é onisciente. Ele sabe tudo que está relacionado ao passado, ao presente e ao futuro, porque ele é Deus, ele é onisciente. Somente ele tem conhecimento de tudo, mesmo antes que aconteça. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã. Deus sabe o que eu estou pensando. Ele sonda as nossas vidas. Antes que eu fale ou pronuncie uma palavra, ele já sabe, porque ele é onisciente. Ok? Salmos de número 139, versículo de 1 ao 4. Primeiro livro de Crônica, capítulo 28 e o versículo de número 9. Ok? Confira lá e verifique aquilo que eu estou dizendo. E nós podemos agora falar sobre o quarto atributo de Deus, que é a soberania. Esse atributo somente Deus tem ele, soberania. Tá certo? Deus, ele governa sobre todos. Soberano significa que não há ninguém acima dele. É ele que domina todas as coisas. Todas as coisas estão subjugadas a ele. Ele está acima dos céus. Ele está acima das estrelas. Foi ele que criou o homem com as suas próprias mãos. Então, Deus, ele é soberano. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, com quem ele quer e quando ele quer. Porque ele é soberano. Então, Deus governa sobre todas as coisas. Ele é dono de tudo. Primeiro livro de Crônica, capítulo 29, versículo 11 e 12. Ok? Ageu, capítulo 1, versículo de número
14. Ou seja, nada está fora do seu controle. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Pastor, mas isso tudo que está acontecendo no mundo, Deus não está vendo isso? Está vendo tudo. Tudo está sob o controle dele. É porque Deus respeita o livre-arbítrio que ele deu para o homem. Eu e você podemos escolher aquilo que queremos para as nossas vidas. Se você quiser, você vai à igreja hoje. Se você não quiser, você não vai. E Deus respeita isso porque ele deu para nós o livre-arbítrio. Só que um dia vai haver a prestação de contas. Tudo aquilo que o homem fez por meio do corpo, ou bem ou mal, ele vai prestar contas diante de Deus. Na hora de Deus, isso vai acontecer. Então, todos os seus planos, tudo aquilo que Deus planejou, vai ser realizado, né? Segundo a vontade dele. Deus planejou o céu e preparou também o inferno. E ele já julgou Lúcifer. Os demônios já estão julgados e já está definidos que eles vão para lá. Deus já determinou que a igreja de Cristo, aquele que aceita-o como Salvador, estes vão para o céu. Um lugar de gozo, de paz, de alegria. Ele já disse isso. E ninguém vai mudar isso porque ele quis assim. E vai ser dessa forma. Nós podemos ver lá em Salmo 103, versículo de número 19. Também nós podemos ver lá no livro de Jó, no capítulo 42, e o versículo de número 2. E lá no livro de Isaías, capítulo 46, e o versículo de número 10. Deus é soberano. Ele faz tudo como quer, quando quer, com quem quer e na hora que ele quiser. Ok? Porque ele é Deus, ele é soberano. Agora, é preciso a gente observar uma coisa que é importante. Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem o Espírito. O Espírito é o sopro de Deus. Então, nós observamos o seguinte, que quando o homem não tem Deus na sua vida, quando o homem se afasta de Deus, há um vazio do formato de Deus no coração de cada ser humano, que não pode ser preenchido por nada que tenha sido criado, mas somente por Deus, o Criador que se deu a conhecer através de Cristo. O homem sem Deus, ele tem um vazio dentro dele que não se preenche com os prazeres, não se preenche com a bebida, não se preenche com a riqueza, não se preenche com nada que é material. É um vazio de Deus, do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher esse vazio que existe na vida do homem. Ok? Que maravilha. Eu encerro agora, então, esse módulo, que é a parte 2 do módulo 6. Encerro essa parte do módulo 6, né, que fala dos atributos que Deus concedeu ao homem, que ele criou, e os atributos que são únicos e exclusivos de Deus, que está relacionados com ele próprio. Amém?
No próximo módulo, que é o 7º módulo, nós vamos falar sobre a igreja. Que maravilha, né? Qual foi a origem da igreja? Qual é a finalidade da igreja, né? Qual é a finalidade da igreja? A igreja, na verdade, como uma edificação espiritual. Que maravilha! A igreja com a responsabilidade de evangelizar o mundo, né? Então, é importante nós aprendermos sobre esse próximo módulo, a igreja, ok? Então, fique acompanhando e no próximo módulo estaremos falando sobre isso. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pelo privilégio e pela oportunidade de aprender nessa tarde, ou que seja neste momento, acerca dos atributos exclusivos de Deus. Existem aqueles que ele concedeu aos homens também, mas estes que falamos hoje, eles são únicos de Deus. Só ele tem esses atributos. Amém? Oremos então ao Senhor a partir de agora. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma palavra, por mais uma oportunidade. E eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estar sendo aqui, Senhor, um profeta de Deus, transmitindo a tua palavra, o querer do Senhor, a revelação do Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um, que cada um possa, Pai, abrir o seu entendimento, o seu coração, para compreender estas verdades. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Até o próximo módulo, querendo Deus.